Olá, eu sou Fabrícia, sou psicóloga e sou apaixonada pelas relações humanas. E o meu foco é contribuir com você, para que você tenha dias mais leves e, consequentemente, relacionamentos com melhor qualidade de contato, com mais possibilidades. E é isso que a gente deseja, não é mesmo? E eu quero saber, você tem sido gentil com você? Vamos interagir, coloquem aí para mim nos comentários. Você tem sido gentil com você? A autocompaixão envolve 3 componentes. Autobondade, que é quando somos capazes de ser mais compreensivos conosco, sem fazer críticas destrutivas e autojulgamento severo. Envolve quando a gente precisa reconhecer a nossa humanidade comum, né? Que é quando nos sentimos conectados com o outro na experiência de vida. Entendemos que nós não estamos isolados ou alienados pelo sofrimento. E exige também a atenção plena, que é quando nós estamos atentos às nossas experiências e sentimentos, sem ignorar a nossa dor ou exagerá-la, né? Então, quando nós conseguimos integrar esses elementos, nós conseguiremos ser mais autocompassivos. Ali, a Wanda falou, não esqueça de mim, oh delícia! E hoje nós vamos falar sobre o autobondade, né? A autobondade, ela está presente na sua vida? Pensem aí e comentem aí nos comentários. Ser gentil conosco mesmo é um desafio, mas é um desafio possível. E é muito importante essa gentileza conosco, né? Por quê? Porque nós desde pequeno, nós aprendemos a ser gentis com os outros, com os nossos amigos, com familiares, com os vizinhos, com as pessoas de modo geral, né? Porém, a gente não aprendeu a ser gentil conosco. Ninguém nos ensina isso na nossa vida. E a gente passa pela vida sem nos dar essa devida atenção. Então, quando alguém comete um erro, geralmente, o que nós fazemos? Nós o acolhemos, nós o abraçamos, temos várias frases e palavras de consolo, de força, de ânimo, com o quê? Sempre com a intenção de estimular essa pessoa a se motivar, né? A entender que houve algo pontual e que ela é capaz de seguir em frente. Mas quando nós erramos, o que nós fazemos? Nós não nos acolhemos, nós não temos essa visão de autocompaixão e de autobondade. Nós nos criticamos, nos julgamos e temos vários pensamentos ruins em relação à nossa capacidade de ser e de estar no mundo, o que nos leva à nossa baixa autoestima, à nossa insegurança diante dos desafios da vida, porque nós não nos validamos enquanto ser humano, imperfeitos e em construção que somos. Olha como isso é importante. Né? E assim o que acontece? A gente fica ruminando os nossos erros, as nossas falhas e pensamos no que a gente poderia ter feito e não fez. Pensamos que fizemos as escolhas erradas. Se tivéssemos feito uma escolha diferente? E o que nos faz ficar mais tristes, né? Por quê? Porque a imaginação, ela sempre vai ganhar da realidade. Porque a gente sempre imagina coisas boas. E a realidade, eu tenho o meu sentimento, o meu desejo, a minha frustração, a minha ansiedade. Eu tenho a ansiedade do outro, a realidade do outro. E aí na imaginação não, né? Então assim, a vida já nos bate tanto, né? E como se não bastasse nos bater tanto, né? Se não fosse suficiente, a gente ainda vai e também se cobra, se bate, se machuca, se tortura, se culpa. Então é importante estar atento para esse comportamento, né? E ter
A Janete colocou, eu choro e me culpo muito. Pois é, olha aí a importância da autobondade na nossa vida, né? E a gente vai chorar, há momentos que nós nos culparemos, mas o que fazer a partir disso? Esse é o desafio, o segredo está aí, não é mesmo? Então, olha, ter autobondade significa o quê? Cessar com o autojulgamento constante, com as nossas críticas, com os nossos comentários internos depreciativos, né? E que são coisas que nós vemos como algo normal, né? Que faz parte da nossa rotina. Nos criticar, nos julgar, ter pensamentos ruins a nosso respeito. Você não é bom o suficiente, você faz tudo errado, nada dá certo para você. E esse pensamento, essa crítica, esse autojulgamento só nos causa dor e sofrimento. Às vezes a gente fica nele acreditando que isso vai nos impulsionar. Não. Isso, a gente corre o risco de nos paralisar com esse tipo de pensamento. A Almaia falou verdade, a vida bate muito mesmo. Ou se bate, né? Se o nosso lombo já tá forte, já tá firme, mas a gente precisa seguir, né? Olhar para isso. O que tá havendo? Por que eu tô apanhando nesse sentido, né? O que tá acontecendo que tá sendo tão difícil para mim agora? O que eu posso fazer a partir disso? A autobondade, ela nos ensina a compreender as nossas fraquezas. Ao invés de nos condenar, né? Ela faz o quê? Com que a gente consiga enxergar os nossos limites, as nossas potências, para partir daí, quando eu me acolher, quando eu me olhar, eu conseguir me olhar com um olhar mais humano, né? Eu vou conseguir tomar decisões diferentes, analisar a situação com outro olhar, de lugares diferentes. Porque, gente, é fundamental a gente conseguir olhar a mesma situação de lugares diferentes, né? Com pontos de vista diferentes. Isso é se colocar no lugar do outro? Também. Mas é para a gente conseguir enxergar diversas possibilidades que tem a partir daquele olhar, a partir daquela situação. Isso alivia e aumenta, amplia as nossas possibilidades. E a autobondade, né, não é simplesmente parar com o autojulgamento, mas também a nossa capacidade de autoconsolo. Né? Nos comportamos para que a gente seja mais ativo, sabe? Da mesma forma que eu falaria com um amigo, né? Eu poder falar comigo. Olha que interessante, né? Da mesma forma que eu consolo um amigo, que eu dou força para um amigo, para eu poder fazer isso comigo mesmo quando eu errar, quando eu não estiver bem, com as minhas escolhas, com a minha dificuldade, né? É se permitir ser emocionalmente movido pela própria dor, se olhando, se observando, podendo dizer para você naquele momento que está difícil, né? E pensar como que eu vou fazer para lidar com o que está acontecendo, como eu posso me cuidar e me acolher neste momento, com esse olhar atento a você, né? Porque quando nós agimos dessa maneira, o que acontece? Nós acalmamos a nossa mente, a gente se oferta amor, gentileza, simpatia a nós mesmos. E dessa forma, a cura ocorre. Olha que lindo, né? Quando a gente se cobra, a gente se penaliza, a gente se culpa, se critica, a gente não consegue sair disso, entendem? Mas quando eu me acolho, eu olho para mim, olho para aquela situação, eu consigo me curar a partir daí e seguir mais forte, mais fortalecido. Mas por quê? Porque eu me permiti entrar em contato com o meu sentimento, com as minhas emoções. É muito comum, por exemplo, quando a gente vivencia um luto,
as pessoas negarem o que aconteceu, né? Vou andar para frente. Indo para frente, não olha para aquele sentimento, para aquela perda, para aquela dor, mas a dor está ali. Então, o para frente nunca é leve, né? Claro que reconfigura, né? O luto reconfigura a nossa vida, mas ele não é leve. Agora, quando você se permite sentir a dor, lembrar dos momentos bons, recordar, lembrar das conversas, dos bate-papos, das risadas, das discussões, das brigas, a gente consegue sair mais forte daquela situação e consegue seguir a vida de uma forma mais leve, né? O Mai colocou aqui, ó. Às vezes a gente ajuda tantos os amigos e acabamos esquecendo de nós mesmos. É verdade. Às vezes a situação que aconteceu com um amigo que você foi tão próximo dele, tão acolhedor, acontece com você dias seguintes, um ano depois ou no mesmo dia, e você não tem o mesmo comportamento, o mesmo carinho com você. Pensa bem, né? Nós fazemos isso conosco. Então é importante olhar para esse comportamento. A Wanda falou, até tento, mas não consigo, é verdade. Provavelmente está falando dos sentimentos, né? Então, por enquanto, né, quando eu fico nessa dor, né, enquanto eu me cobro, eu fico ruminando aquele pensamento e eu não consigo encontrar meios e estratégias de enfrentamento para fazer diferente. Aí eu fico na culpa, né? Mas quando eu me olho, eu consigo perceber como eu estou, a partir daí analisar a situação e transformar para poder seguir em frente. Com certeza, a gente se sabota muito, muito, muito. A gente acha que não é capaz, tem a síndrome do impostor, que ela é muito forte, né? Eu já tenho live sobre isso, quem quiser ouvir, assistir, depois assistem no IGTV. E como ela é séria, porque ela nos afeta a nossa relação no nosso dia a dia, seja profissional, pessoal, amorosa. É importante estar atento para isso, né? E é muito importante saber se a nossa dor foi causada por algum passo errado que tomamos, por alguma escolha, uma decisão, uma palavra. E esse é o exato momento de nos darmos compaixão. É nessa hora que a gente precisa se acolher, sabe? A gente precisa nos acolher neste momento. E errar, falhar, se enganar é muito comum no nosso dia a dia, não é mesmo? Quantas vezes acontece algo diferente do que planejamos, do que queremos, do que esperávamos, diferente das nossas expectativas, e isso nos causa frustração. Então é importante a gente se acolher. Talvez na hora que acontece esse erro, né, ou esse imprevisto, a gente não consiga seguir em frente pensando naquela situação, né? Mas é nesse momento que a gente precisa praticar autocompaixão, para que você consiga ter força, entender e seguir, porque errar faz parte da vida. Quantas vezes, de repente, olha quantos exemplos que a gente pode ter de imprevisto que ocorre. Você sai para um encontro amoroso, primeira vez que você está saindo com a pessoa e sai para jantar ou comer alguma coisa. Chega lá, você engasga, o seu dente fica sujo de alguma comidinha e você não está vendo, né? E o outro tem que te falar, e você quer ser o quê? A pessoa perfeita, né? Você quer que saia tudo perfeito e naquele momento você tem esse baque. Como você vai reagir? Se você não se acolher, não se permitir, você pode perder a oportunidade de conhecer uma pessoa legal, uma pessoa interessante, que possa vir até ser o seu grande amor. Mas é necessário você se permitir a lidar com aquilo de uma forma mais leve, né? Senão vai culpar, vai querer ir embora, vai ficar triste, frustrada, desanimada, e aquele bate-papo que seria tão interessante e gostoso
a gente não vai conseguir participar, né? Se entregar, apreciar. Erramos para aprender. A gente nunca, eu acredito assim, sabe aquela frase que fala, como que é? Eu errei tentando acertar, né? Acho que ninguém faz por errar, para errar. A gente faz tentando acertar. Foi o nosso melhor naquele momento, né? Então, os erros fazem parte da vida. Mas o que fazer a partir daí, que é uma grande decisão, né? E o mais importante, né? Essa decisão ela é importantíssima, porque não importa o que fizeram contigo, mas o que você vai fazer com o que fizeram. Entende? Não importa o que fizeram contigo, mas o que você vai fazer a partir do que fizeram contigo. Esse é o desafio. A Janete falando aquilo, fica martelando na cabeça da gente. O que será que estão pensando de mim? Muito. Essa necessidade em agradar o outro, em não errar, em fazer tudo perfeito, em ser aceito, ser amado. E o que acontece geralmente é que são situações que a gente começa a se fechar para a vida. Por quê? Nós temos medo de que aquela situação ruim ocorra novamente, ou de que algo aconteça diferente do que eu planejei e eu não consigo lidar, e eu começo o quê? A repetir nos meus relacionamentos na minha vida aquele medo. E com isso eu vou ficando paralisada. Então, importante a gente olhar para isso, né? Quando o seu amor te machuca, te trai, termina com você, quando você já passou por vários processos seletivos e não foi aprovado, quando você já fez vários exames para tirar carteira de habilitação e não foi aprovado, a gente precisa de se olhar e ser gentil e continuar tentando, né? Pensando como fazer para ser melhor, para ser diferente. Senão a gente se fecha para as possibilidades da vida, por medo. Então, é ruim sentir vergonha, sentir aquela sensação de humilhação. É muito desconfortável, né? Dói, te incomoda. Mas ali também ela está ali para nos mostrar algo, né? Que nós não somos perfeitos. E o que vamos fazer a partir daí? Como eu poderia fazer diferente hoje, melhor que hoje? Se olhando, né? E lembre-se, né, que a gente muda constantemente, né? Que hoje eu tenho outro olhar sobre aquela mesma situação. Hoje eu sou uma nova pessoa, né? Tenho outras experiências. Então hoje é mais fácil eu tomar uma decisão mais madura. Mas naquele dia, naquele momento, eu tomei aquela decisão que, na minha opinião, seria melhor para mim. Era a escolha mais viável, foi a escolha possível. O Maia falou, por medo eu me fechei muito. Sim, Maia, e quando a gente se fecha, a gente acha que a gente se fecha para o sofrimento. Essa é a intenção. Mas, na verdade, a gente se fecha para a vida, para as possibilidades da vida, para a alegria também, para os relacionamentos, seja profissional, amoroso, de amigos. A gente se fecha para esse contato com o outro. E a gente precisa desse contato com o outro para a gente crescer, para a gente amadurecer. Por isso que a quarentena é tão difícil para nós. Por isso que a quarentena é tão doída. Porque nós somos seres de contato. Nós amadurecemos e crescemos através desse contato com o diferente, que é o outro. E cada vez que eu me encontro com o outro, ele é um novo outro e eu sou um novo eu. Olha que lindo, não é mesmo? Então, quando eu deixo de estar em contato, quando eu me fecho, né, como você está dizendo, eu perco essa chance de se desenvolver, de crescer, de amadurecer. E aí nos causa depressão, ansiedade, angústia, tristeza, né?
Então, e assim, né? Infelizmente, muitas pessoas não acreditam que devem ser gentis consigo. Até porque elas aprenderam, né? Não aprenderam diferente disso, né? As mensagens que elas receberam desde pequenininha não são de autobondade. Elas não aprenderam isso. Então, mesmo aquelas pessoas que hoje, mais amadurecidas, queiram ser mais gentis consigo, elas acreditam que essa mudança não seja mais possível. E assim elas continuam com aquele hábito de autocrítica e de autojulgamento. Mas isso é um engano, sabe? Porque ser gentil conosco é mais fácil do que a gente pensa. Nós podemos começar a mudar esse hábito a partir de hoje, aos poucos, sabe? Quando a gente vê, já virou um hábito saudável na nossa vida, um hábito de autobondade, de autocompaixão. Deixa eu ver o mais falou. Perdi muita oportunidade boas por medo de tentar e não acertar. Janete, eu demoro muito para decidir algo, sou indecisa demais. Pois é, às vezes a gente não acredita no nosso potencial, sendo que lá no fundo, a gente sabe que é capaz. Mas a gente, por medo de investir, a gente não vive, não se permite a tentar, né? Então é importante a gente ir, mesmo com medo, sabe? Mas vai, dê o seu melhor, faça por você, faça com você e por você. Dê o seu melhor, estude, aprenda, se desenvolva e chega lá, faz a melhor entrevista que você já fez, converse com as pessoas no ambiente social. Quantas pessoas deixam de interagir com as pessoas numa festa, num evento, por medo? Medo de que aquela pessoa vai achar dele. Eu tenho um cliente que ele fala muito isso, que mas o que as pessoas vão falar de mim? E aí, aí a gente vai trabalhando esse processo na terapia, né, no processo terapêutico, e a gente vai vendo esse olhar mudando, a postura, o comportamento dele, ele se permitindo ir além e ele vendo na prática, olha que interessante, ele vendo na prática que quando a gente se permite, quando a gente amplia nossas possibilidades, as coisas acontecem. E é lindo, porque não é fácil esse processo. É um processo difícil, porque é algo que você tem que lutar com você. E aí é muito legal quando você vê o crescimento, quando você vê que a pessoa está encarando essa dificuldade, esse desafio e está conseguindo ir, apesar de tantas coisas no dia a dia. A Ju colocou, difícil dar conta de todos os nossos erros. Mas quem falou que a gente tem que dar conta? Talvez a gente tenha que conversar mais com eles, ouvi-los, entendê-los, né? E eu sei que quando a gente fala, tudo parece ser muito fácil, mas não é, porque dói. A gente sofre, a gente fica com angústia, a gente realmente tem medo. Mas se a gente se paralisar, nada vai acontecer. E como você vai ter suas conquistas? Como você vai realizar algo? Só através da sua experiência, da sua vida, do seu dia a dia. Então, nós temos uma capacidade enorme e inata de dar e receber cuidados. Só que enquanto criança, né, você teve uma relação de mais acolhimento dos seus responsáveis, atendimento às suas necessidades, aos seus medos, então você sentia mais segurança com eles. Consequentemente, o que vai acontecer? Você tornará uma pessoa mais segura, com mais possibilidades de se acolher. Entretanto, se você desde pequeno tem um relacionamento com seus responsáveis, com seus cuidadores, de uma forma que entenda que não possa contar com eles, nem ser acolhida por eles, consequentemente, o que vai acontecer?
Isso te tornará uma pessoa mais insegura. Entenderá que não poderá contar com os outros e acabará levando essa insegurança para a sua vida adulta, para o seu dia a dia, para as formas com que você se relaciona com as pessoas. E agora? Não tem jeito? Claro que tem, né? Tem por quê? Porque nós somos seres em transformação, nós somos seres em construção, né? Não é algo rígido, não quer dizer que é assim, pronto, acabou. Nós podemos transformar esse pensamento e sentimentos porque nós amadurecemos, né? Hoje nós somos outras pessoas, então eu consigo ressignificar, eu consigo entender que aquele acolhimento, aquela relação foi daquele jeito porque foi o possível das pessoas naquele momento. Mas hoje eu posso fazer diferente, né? E eu sou responsável por mim. Então, importante pensar também que eu não dependo somente do outro para que eu possa ter um relacionamento mais seguro, para que eu consiga ter mais segurança nesses relacionamentos. Até porque o outro tem suas necessidades, tem os seus limites, mas quando eu consigo ter no outro esse alguém que me mostre o quanto é bom ser amada, que me aceite, que me apoia, que me acolhe, nossa, é uma delícia, não é mesmo? Mas nós precisamos aprender que nós podemos nos oferecer o carinho e essa compreensão, né? Que nós podemos nos aceitar quando nos oferecemos essa empatia, esse acolhimento, esse apoio. A gente aprende que a confiança está sempre em nossa mão, ela está aqui. Quando nos envolvemos na autobondade, nós sentimos seguros e protegidos. Olha que interessante, porque você se olha, você se enxerga, você conhece o seu limite, né? Então, olha só, para quem gosta de usar um post-it ou frases em locais que é de fácil acesso, né, durante o dia, uma sugestão de frase, né, de pensamento assim, para quando você estiver naquele momento de dificuldade, estiver meio triste, então para você dizer baixinho no seu interior, anota essa frase: eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Toda vez, então, que você começar a se criticar ou começar a se sentir rejeitada, pensa nessa frase, tá? Pensa, coloca ela em lugares que você possa olhar no seu dia a dia para te estimular a trazer essa energia boa, né? Eu me amo e me aceito exatamente como sou. A autobondade permite que nos vejamos como seres humanos valiosos e merecedores de atenção. Então, quando experimentamos sentimentos carinhosos em relação a nós mesmos, o nosso corpo, a nossa mente se alteram, entende? Em vez de nos sentirmos preocupados e ansiosos, nós sentimos mais calmos, mais contentes, confiantes e seguros. Então, olha o poder da autobondade, né? E ela nos permite uma sensação de segurança quando reagimos a experiências dolorosas, de tal forma que a gente já não fica mais paralisado na área do medo. Uma vez que deixamos a insegurança ir embora, podemos realizar nossos sonhos com a confiança necessária para realmente alcançá-los. Então, fiquem atentos a isso. Como que está essa autobondade? Se acolha, porque quando você se acolhe, você percebe que o humano que você é. Você percebe as suas dificuldades, as suas facilidades, e assim você consegue lidar melhor com os desafios do dia a dia, né? Uma dica de exercício muito interessante e simples é para você dar-se um abraço quando estiver precisando se acalmar. Parece algo bobo, né?
mas não é. Por quê? Porque o seu corpo sentirá aquele calor, aquele afeto, e assim ele vai sentir seguro. Então, vamos nos abraçar agora? Aproveita esse momento. Se acolhe, se abraça. No seu dia a dia, quando você estiver num momento difícil e você não puder se abraçar, passe a mão assim no seu braço, delicadamente, sem chamar muita atenção, né? Tente se abraçar várias vezes durante o dia, quando estiver sofrendo. Quando você começar a desenvolver o hábito de se confortar fisicamente, quando for necessário, né, tirar o máximo dessa forma tão simples e fácil de ser gentil consigo. É muito bom, ele falando, muito bom, se abrace, se acolhe. Nós precisamos desse carinho também, não só o outro. Do outro também nós precisamos desse carinho, mas quando a gente consegue se dar esse carinho, é maravilhoso. A autocompaixão está disponível a qualquer pessoa que queira se abrir para si mesma. Então, quando desenvolvemos a autobondade, a nossa dor se torna uma oportunidade de experimentar o amor, né? A ternura interna. Podemos acalmar e confortar a nossa própria dor com esse abraço que nos damos. Nós não temos, né, que esperar sermos perfeitos, ou até que a vida seja exatamente como queremos. Até porque nós não seremos perfeitos, não é mesmo? Nós somos seres imperfeitos em construção. Então, se permita se abraçar, se acolher, ser gentil. Ah, Wanda, ou vou pro banheiro e choro e depois eu falo, não mereço isso, tento melhorar. A gente tem que se permitir sempre sentir o que nos afeta e a partir daí agir, se acolher, né? Nós afetamos o outro e somos afetados pelo outro o tempo todo na nossa relação. Alguns afetos são bons, alguns afetos nem tanto, mas o que fazer a partir daí? Qual limite colocar? O que aprender com esse afeto? Com isso que me afetou? E para finalizar, gente, eu quero trazer uma reflexão. Vocês sabem que eu falo, não adianta só refletir, a gente tem que agir. Então nós somos seres de contato. Estamos em contato o tempo todo com o outro, nos relacionando, né? E isso é muito bom, né? Quando esse outro nos valida, nos aceita, nos acolhe, nos ama, é maravilhoso, não é? Mas é muito importante que a gente nos valide, nos aceite, porque nós precisamos do outro sim, claro, né? Nós somos seres de contato. Mas quem é a pessoa disponível para você por 24 horas todos os dias para lhe oferecer cuidado e bondade? Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que mais te conhece e sabe o que você mais precisa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é você, né? Você que se conhece, você sabe das suas necessidades, você sabe o que te faz feliz, o que não te faz feliz. Algumas pessoas têm dificuldade em saber, porque elas não têm tanto autoconhecimento, então elas precisam desenvolver esse autoconhecimento. E com o passar do tempo que ela vai desenvolvendo esse autoconhecimento, ela vai conseguindo ir para a vida de uma forma muito melhor, porque ela tem mais qualidade nesse contato com ela e contato com o outro. Então, assim, talvez, quando a gente espera muito do outro, né? Então, talvez esteja na hora de você começar a tirar o foco do outro,
O seu olhar do outro, no sentido de exigir ou de esperar que ele faça por você como se ele tivesse que preencher esse 100%, né? Quando colocamos o foco no outro, nós tiramos de nós a responsabilidade de nos darmos afeto, de nos darmos acolhimento. Precisamos nos autorresponsabilizar pelos nossos cuidados. Então, pensa nisso com carinho. Você é quem se conhece. Você pode se olhar com um olhar mais atento. Você pode se acolher com mais carinho quando errar. Quando acertar, vibrar com as suas vitórias. A vida não é equilíbrio, né? A vida é dinâmica. Então nós temos vitórias, temos derrotas, temos meio termo. Mas é importante a gente estar presente nesses momentos. Valorizar as nossas pequenas vitórias. Valorizar tudo. Valorizar de forma carinhosa e respeitosa conosco. Aquele mesmo respeito e carinho que a gente tem com o outro, a gente precisa de se dar. É isso que eu trouxe hoje para o nosso bate-papo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Toda segunda a gente tem esse compromisso, né? Às 7 horas, de estarmos juntos e trocando experiências. Tentando fazer do nosso dia um dia mais feliz, né? Falou tudo. Carapuça serviu, é mesmo. Vou tentar, na próxima estarei ótima. É isso aí. Show! Muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Até semana que vem. Beijo. Foi ótimo, Wanda. É ótimo ter vocês aqui. Meu coração fica aquecido. Um beijo. Que vocês tenham uma ótima semana, viu? Realizem muito, produzem muito. Mais que tudo, se permitam. Se permitam se olhar, se permitam se sentir. Obrigada a você. Cada live eu aprendo muito. Você é top. Até, gente. Beijo grande. Beijos. Ótima semana.